Galera, é o seguinte. Então a gente tem a seguinte situação. Pensa no Brasil. Quanto mais ao sul, mais frio ou mais quente? Quanto mais ao norte, mais quente. Então a gente leva em consideração que quanto mais próximo ao Equador e quanto mais próximo aos trópicos, a temperatura vai reduzindo até chegar nos polos. Beleza? Então a gente tem ali a redução da temperatura de acordo com as latitudes ali do globo. Tranquilo? Galera, a gente vai ter então o seguinte. Latitude e longitude, né? Isso. Latitude em direção ao polo, longitude. Longe é é isso mesmo. É que faz tanto tempo que eu não falo latitude e longitude. A gente aprendeu isso nesse segundo. Eu vi o ano passado isso, quando eu falei disso aqui também. Aí deixa pro Digão. Seguinte. Lembra do ciclo de organização dos seres vivos? Átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, tirofone, Luísa, organismo, espécie, aí você tem população, comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. Então o bioma ele faz uma parte da organização dos seres vivos, porque ali a gente tem vegetal, animal, protozoário, alga, nós temos bactérias, temos vírus ali também participando do processo. Só que tudo isso está interagindo entre eles e com o meio não vivo do local, solo, ar, água. E a gente tem a influência do clima também na alteração desses locais, da característica desse local. Então a gente tem todo o conjunto fazendo com que aquilo tenha uma característica X ou Y. Quando a gente está aqui, Mata Atlântica, se eu for lá para o Nordeste, é igual aqui? Não. Clima, solo, água, isso influencia no desenvolvimento da vegetação, que vai chamar animais diversos ali para aquela vegetação. O animal tem que ter uma maior adaptação ao ambiente seco, então cada local vai ter uma adaptação diferente para os seres vivos que estão ali. Então, os biomas são um conjunto de ecossistemas terrestres com vegetação característica, fisionomia típica que predomina certo tipo de clima. Um exemplo, quem aqui já foi para a praia no litoral do Paraná, Santa Catarina, qualquer lugar para cá? Então, quando você atravessa o Paraná inteiro, a vegetação é tudo igual até chegar lá? Não muda? Então, nós temos ecossistemas. Esses ecossistemas todos do Paraná estão dentro de um único bioma, que é a Mata Atlântica. Então, um bioma ele é formado de diferentes ecossistemas. Quando a gente sai daqui, vai para Mato Grosso do Sul, sobe Mato Grosso, muda muito. Porque a gente pega aqui Mato Grosso do Sul, já inicia o Cerrado. Se você for mais a oeste, ali, você chega próximo ao Pantanal, já muda um pouco. Se você continuar subindo, muda de novo para Cerrado e depois Amazônia. Então você tem uma mudança ali. Só que é homogêneo, todo o Cerrado é igual de fio a pavio, de esquerda a direita? Não. Eu tenho mudanças ali dentro. Então eu tenho pequenos ecossistemas que têm influência do clima, dos seres vivos, que dão característica para aquele local, que eu vou chamar de bioma, que é uma coisa maior. Só que se a gente pensar, a Mata Atlântica, a Amazônia são biomas que nós temos aqui, fica dentro de um bioma muito maior, que eu chamo de bioma mundial, que seria floresta tropical. Ok? Só que daí as florestas tropicais, elas vão ter essas características aqui. Tem floresta tropical na Ásia, na África, tem as mesmas características lá. Então a gente tem diferentes características nessas regiões. Beleza? Fala, Luiz e Natan, o que foi? Então, olha isso daqui. Quanto mais baixa a latitude, mais frio. Quanto mais alta, mais quente. Então a gente tem desde cima lá no bioma mundial tundra, que é extremamente frio. Vegetação rasteira, o solo é congelado, não desenvolve árvores. Até passando pela taiga, que é ambiente frio, tem muitos pinheiros. Aqui, ó, temperada, já aqui, ó, deserto frio, campo frio, floresta descida, floresta temperada úmida. A gente aqui está bem no trópico de Capricórnio. Então, daqui da nossa região para baixo, já começa a ter uma alteração na vegetação e na temperatura. Já começa a ter um clima mais temperado. Tanto que se você pegar Argentina, Uruguai, o clima é mais temperado. Não é um clima tropical. A gente está bem no meio ali. Claro que com as alterações climáticas, né, a nossa temperatura tem tido uma alteração aí ao longo dos anos. Mas vamos lá. Olha isso aqui.
Então, quando a gente observa essa imagem, tá vendo que tudo tá coloridinho, bonitinho? Lá em cima no globo, naquela parte mais escura lá em cima, eu tenho tundra. A tundra, ela é um ambiente onde existe uma coisa chamada de seca fisiológica. Existe água, só que a água está congelada e a planta não absorve, certo? Então, como tem água e congela no solo, está congelada ali abaixo do solo, a única coisa que vai desenvolver lá é graminha, certo? Há pequenos arbustos com raízes superficiais. Não existe árvores, porque não consegue ter penetração do solo. E mesmo que tenha penetração do solo, não consegue absorver água, porque a água está congelada, certo? Como que é o oxigênio nesses lugares? Oxigênio é igual ao nosso normal. É porque não tem árvore pra... Mas a gente está na atmosfera, se explodir uma bomba atômica lá na Argentina, vai chegar radiação aqui também. Você tem limites geográficos, mas você não tem limites de barreiras. Tem limites da geopolítica, né? Não, normal, está dentro do globo. Normal. Dentro do globo. O oxigênio se torna rarefeito com as altitudes, montanhas. Porque o gás, o oxigênio, ele é mais denso, ele fica mais abaixo na atmosfera. Enquanto como ele é mais denso, ele não vai para regiões mais altas da atmosfera. Então, quanto mais alto na atmosfera, em montanhas, mais rarefeito é o oxigênio. Certo? Agora, distribuição de oxigênio não. Igual para tudo. Um exemplo, eu lembro, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, teve uma erupção se não me engano, foi na Europa, ali na Europa, que ficou interrompido voos em vários locais do mundo, porque a fuligem chegou em regiões na América do Norte, chegou em regiões mais a leste da Europa, porque isso daí vai com o vento. Radiação, Chernobyl mesmo, quando teve a explosão de Chernobyl, a radiação foi identificada nos Estados Unidos. Sim, porque vai com o vento, certo? Então você tem ali também a liberação, mesma coisa no oxigênio, tá bom? Abaixo, taiga, florestas de coníferas. Quando a gente olha aqui nos Andes, também tem floresta de conífera. São florestas onde tem muito pinheiro, aqueles pinheiros em forma de cone, por isso se chama floresta de conífera. Esses pinheiros são resistentes ao congelamento, eles não congelam, eles têm uma resina que impede o congelamento e a morte da planta. Ok? A gente encontra bastante ali acho que é o caribu. São tipo veados, renas, certo? Mas tem um nome certo, eu não lembro agora. Floresta temperada. Já está mais abaixo, ó. Ela já está chegando próximo ao Trópico de Câncer lá, que é aquele verdinho mais claro. A floresta temperada, ela tem uma característica bem marcante que é, em parte do ano, as folhas caem. As folhas ficam secas e caem. No inverno, quando chega no outono, a incidência de sol ela começa a baixar. E chega no inverno, a incidência de sol ela é muito baixa, por causa do posicionamento do globo terrestre em posição ao sol. Aí a gente tem o seguinte, como os dias ficam mais curtos, as plantas recebem essa informação no dia mais curto e começam a produzir hormônios, dentre eles um chama etileno. E esse hormônio vai fazer com que as folhas sequem e caiam, né? Então quando ela cai, o que acontece? Ela está preservando energia. Essas folhas na época de inverno, elas vão congelar e morrer. Então elas caem justamente para não congelar e não matar a planta, porque a resina do tronco da planta impede o congelamento, ok? Mas as folhas não, então elas caem. Então eu chamo de florestas decíduas. Florestas decíduas são florestas que as folhas descem, elas caem em parte do ano, certo? Depois em amarelinho, tem aqui no sul também campos de regiões temperadas. A gente vai encontrar isso mais ao sul, aqui ó, no Rio Grande do Sul, na Argentina, no Uruguai, que a gente chama de campos. Tipo os pampas gaúchos, gramínea, arbustos, pequenos arbustos, são locais muito bons para pastagem, porque a vegetação ali já é propícia para pastagem. Ok? Já tem, não precisa plantar pasto. O pasto ele já existe naturalmente nessas regiões. Chaparral, lá no meio do... como que é o nome daquele mar ali mesmo? Não é o Mediterrâneo, não é? Esse aqui? É o Mediterrâneo? É o Mediterrâneo, não é? Então a gente tem ali o chaparral. O que é o chaparral? O chaparral é uma região onde você tem algumas montanhas e essa vegetação
ela é uma vegetação de arbustos, ela é uma vegetação mais espalhada, não forma aquela vegetação densa, certo? Cresce muito sobre rochas, esse tipo de vegetação. Desertos absolutos, lá em cima, por exemplo, na Groenlândia, né? Deserto absoluto significa que não tem nada. Desertos, olha isso aqui, no sul da América do Sul, lá em cima, nos Estados Unidos, olha ali, deserto do Saara, deserto de Gobi, deserto na Austrália. Esses desertos não são desertos, literalmente desertos absolutos, são desertos quentes, certo? Em alguns locais lá nos Estados Unidos, em época do ano, se torna um pouco mais frio, mas são desertos onde você tem uma redução na vegetação, a vegetação é característica daquela região, e essa vegetação e os animais que vivem ali também. Muitos animais desse local são répteis, porque eles têm adaptação para evitar a perda de água. Lembra que a gente falou? Ele libera na urina ácido úrico que vai formar aquela pasta branca, igual as pombas, né? Que é uma adaptação para evitar a perda de água. Fala, Lorena. Aqui é o Atacama. Aqui é na Argentina. Eu não sei como que chama o deserto da Argentina. Fica já na região da Patagônia, mas eu não lembro o nome. Mas eu não lembro o nome. Meu sistema ali é no Atacama. Savana. A savana não precisa nem falar muito, né? Todo mundo conhece. Só falar savana, fala do Rei Leão. É da Patagônia mesmo que chama? Eu falei, tanto que eu falei assim, fica na Patagônia, mas eu não sei se tem um nome certo. Então é o seguinte, a gente tem ali savana. Quando a gente fala savana, a gente já pensa logo na África. Por quê? Porque a gente tem mais contato devido aos documentários e tal. Savana característica é quente, é seca em parte do ano, as árvores são tortuosas, porque não tem não tem uma chuva expressiva, existe uma deficiência na absorção de minerais do solo das plantas, então elas ficam tortuosas, deficientes. As plantas e os animais, eles são adaptados a uma quantidade reduzida de água. Tem como característica, por exemplo, a savana brasileira. Está vendo aqui no Brasil? Essa savana brasileira é o cerrado. Tem como característica a queimada natural, ocorre de forma natural devido a elevadas temperaturas e minerais do solo que se aquecem. E essa queimada ela é boa, de forma natural, porque ela vai causar quebra de dormência de semente que está no solo, as sementes vão germinar, as árvores vão brotar, funciona como se fosse uma poda da árvore, as plantas não morrem, certo? As plantas são adaptadas para isso, elas não morrem, queimam as folhas, mas as plantas não morrem. Da forma natural, não é queimada criminosa. A queimada criminosa é uma coisa que vai ficar queimando no mesmo local dias e dias, aí mata tudo, certo? Essa queimada de cerrado é aquela queimada rápida que vai queimando, queima só o que está seco ali e atrás já vai apagando naturalmente. Não é aquela queimada criminosa que vai lá, põe fogo, depois retoma. Tem um período de recuperação dessa planta. A queimada é uma vez por ano, que ocorre de forma natural e não são todos os anos. Isso mata patógenos do solo também, que evita doenças de plantas e animais. Professor, os desertos sal são parte de onde? Desertos. Desertos também? Desertos. Deserto de sal. Fica aqui também, né? Uhum. Deserto. Falo. Não, você responde pra mim, né? Tá. Beleza? E a floresta tropical? Floresta tropical é aquela que tem muita chuva, ela tem uma vegetação extremamente densa, as folhas são largas, então são plantas latifoliadas, folhas grandes, porque existe uma competição muito grande entre as folhas para captação de sol. Então, quanto maior a folha, maior a captação de sol. Animais de um porte um pouco maior. Ô, Micael, tchau. Vai dar uma volta na sala, Zezé. E já fala do chinelo também. Então nós temos o seguinte: Amazônia, Mata Atlântica. Então é isso aqui, ó, Mata Atlântica e Amazônia. As florestas da África, né, nós temos a floresta do Congo, as florestas que a gente vê bastante também no documentário, onde você vai ter lá grandes primatas. Aqui então eu tenho Mata Atlântica e Amazônia como representação do Brasil, e também um pouco ali do Pantanal. Então, olha isso daqui, é um bioma grande, floresta tropical, mas que a gente tem pequenas divisões dentro do país.
Mata Atlântica e a Amazônia. Galera, entre Mata Atlântica e a Amazônia, a que tem maior biodiversidade era a Mata Atlântica, certo? A Amazônia ela é maior, mas uma parte da biodiversidade original mesmo, muito maior, era a Mata Atlântica, que hoje já não é tanto, né? Está praticamente quase toda devastada. O que seriam essas linhas negras dentro do mapa? Essas linhas, se eu não me engano, são só cadeias de montanhas. Representação de cadeias de montanhas. Certo? Aqui, por exemplo, nós temos os Andes. Certo? Lá em cima nós temos os Alpes. Não, não é os Alpes, olha. Não. Aqui tem os Andes. No Chile? A influência nossa de chuva aqui é devido aos Andes. A chuva que vê? A chuva que chega do Brasil pelo oceano, passa pela Amazônia, onde tem uma grande evaporação de água pelas plantas, elas vão bater aqui ó, na Cordilheira dos Andes. Quando bate na Cordilheira dos Andes, essa chuva desce e volta para cá. Se não fosse os Andes, a gente teria igual a gente ia ser igual a Austrália aqui, ó. Olha aqui onde a gente está. Olha aqui a Austrália. Ia ser deserto. A gente só não tem deserto aqui por causa dos Andes e da Amazônia. Senão a gente tava fudido. Aí o que acontece? Por que preservar a Amazônia? Se você desmata a Amazônia, reduz a produção de chuva. Reduzir a produção de chuva, não chove aqui de forma efetiva. Não chove de forma efetiva aqui, não planta, não colhe, não come. Entenderam? A previsão é de que aproximadamente em 20 anos a nossa região já tem dificuldade e não consiga mais ter a mesma eficiência na plantação de milho igual a gente tem hoje, devido às alterações climáticas e ao desmatamento da Amazônia. Hã? Não é que a terra cansa, é que ela vai exaurindo, você tem que fazer adubação, mas não é por isso, é por causa de chuva mesmo. Certo? Então, galera, preservar a Amazônia não é bonitinho só para os bichinhos, é pra gente também. Certo? Porque nós também somos bichos. Então vamos falar assim, o agro é técnico, o agro é pobre, o agro é tudo, mas o agro não pode ser burro. E a gente vê que o agro muitas das vezes, não todos, não generalizando, claro, tem agro que é burro, que ele não visa o futuro, ele visa o que ele vai ganhar agora. Ok? Por exemplo, você desmata a Amazônia. Perdendo tudo. Você vai desmatando. Como que você vai ter chuva? Ah, vamos irrigar, mas se não chover não tem rio. É só estudar um pouco. Aí, galera, a Amazônia ela não tem um solo rico em minerais, ela não é um solo bom, ela é um solo ruim. Você planta algumas vezes, o solo lá ele vai ficar exaurido. Custa muito para você poder fazer adubação todo ano desse solo. Aqui que faz, derruba mais um pouco e planta naquele outro pedaço. Porque aquele outro pedaço está adubado porque tinha muita matéria orgânica, né? E derruba outro pedaço e assim vai, ok? Aqui no sul, na nossa região, não. A gente tem muita sorte na nossa região. O solo nosso é extremamente rico, é um solo de decomposição de basalto. Ele é extremamente rico em nutrientes, então a adubação do solo não é necessária, certo? Tava dormindo, faltava babá ali, Zezé. Dando risada, né? Pode perguntar pra ele a próxima que você tiver que perguntar é pra ele, tá? A pergunta. Eu vou perguntar pra mãe dele. Vai te responder. Aí, olha aqui então os biomas do Brasil. No norte, Amazônia. Aqui na parte mais a leste, verde, Caatinga. Galera, Caatinga é uma região de cerrado já puxada para deserto, ok? Só que a Caatinga é extremamente rica em biodiversidade, tá? Não é um deserto absoluto ali que não tem nada. A Caatinga chove, certo? Uma, duas vezes por ano ela chove, é o suficiente para manutenção do local. A Caatinga, escuta isso, é o único bioma exclusivamente brasileiro e com características únicas que não se repete em nenhum outro local do globo terrestre. Só tem nessa região, certo? Dá pra explorar alguma coisa dele? Hã? Dá pra explorar alguma coisa dele? Dá, claro que dá. Você consegue explorar o tipo o quê? Para degradar ou para manter? Não, se não tem diferente dos outros, o que vai estar aí que, tipo, nossa, muita gente quer algo que não tem nada? Só... A Caatinga, assim como a região Nordeste toda, é uma dos maiores produtores de frutos do país. Os melhores vinhos hoje são produzidos lá, não no Rio Grande do Sul. Por quê? A incidência de sol é maior durante o ano todo, não se altera,
mais sol, mais fotossíntese, mais açúcar, melhor são as frutas. Maior a fermentação, maior então é o teor alcoólico que é produzido numa cana-de-açúcar, a qualidade do vinho é melhor. Então os vinhos premiados hoje no Brasil a gente encontra bastante lá. Boa parte das frutas que a gente come aqui vem de lá. A gente não produz fruto o ano inteiro. Nós aqui não produzimos fruto o ano inteiro. A boa parte das frutas que vem para nós o ano inteiro, tem fruta que tem o ano inteiro, que vem de lá. Porque é como se fosse assim, a estação lá, né, é linear, não tem alterações igual a gente, temperatura, seca, chove, lá não, é mais linear. E graças à irrigação, claro, sem irrigação não seria possível. Professor, na caatinga, ela é mais, tipo, é mais seca assim ou não? É mais seco? Tipo, chove 2 vezes no ano, assim. Isso, mas não são 2 dias, é um período do ano. Não, dois. Que é suficiente para encher açudes, penetrar o solo, formar novamente os rios, que são temporários. Tipo, se você for plantar um bagulho ali, você não pode só tipo, pegar a consideração dessas chuvas. Tem que ter a Sim, consideração. é igual a gente faz. O milho, por exemplo, você vai esperar chover, agora vai plantar soja, espera chover, planta o soja. Tem que chover no período certo para o soja crescer, depois tem que secar. Aí não pode chover. Então, mais ou menos essa ideia, certo? Só que como a gente aqui não está muito regular mais as chuvas, né, acaba ferrando. Esse ano, por exemplo, o milho vai dar bom, eu acho, né? O milho vai dar bom, choveu no período certo, secou no período certo. Foi o ano passado que deu aquela geada que matou um monte? Foi, o ano passado o milho não dá bom. Tanto que, vai comprar uma latinha de milho esse ano. Tá quase R$5 uma latinha de milho. Por quê? Não conseguiu fazer estoque do ano passado em quantidade suficiente para manter esse ano. Aí é uma política de governo. O que a gente colhe esse ano, ele vai ser estocado para ser utilizado no próximo ano. Se der uma M lá na frente e não conseguir colher, esse estoque desse ano tem que suprir a necessidade do próximo. Certo? Na produção? Do preço das alimentos. Quase tudo, né? Então, o milho, provavelmente no ano que vem, vai começar a dar uma reduzida no final do ano para frente. Por quê? Porque produziu muito. Então, produz muito, oferta é grande. O que acontece? Cai o valor. O dólar baixando também ajuda a baixar o preço para baixo do alimento. Você faz um pé, Vai. Eu tô com suas pernas. Mata Atlântica é toda essa região em amarelo. Pega toda a costa litorânea, Mata Atlântica, porque tem ali influência do Oceano Atlântico. A região litorânea é muito densa a vegetação, muito úmida devido à influência do oceano. E vem para o interior do Paraná, aqui Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Nós temos aqui então Pampa Gaúcho, que é grama praticamente, né, a gente fala. São campos limpos ali. E Pantanal, que todo mundo conhece, que tem uma chuva excessiva em período do ano, tem as cheias dos rios.